E por ser uma doença multifatorial, a questão dos alimentos também podem estar envolvidos, né? Então nós temos a questão da barreira da pele, através das claudinas e filagrinas que fazem a junção da barreira da pele. Nós temos vários elementos, né, como uma pele mais seca, nós temos uma capacidade maior daquele paciente de sensibilizar. Hoje a gente sabe que um paciente com dermatite atópica é um paciente imunodeficiente, porque o sistema imunitário, principalmente o sistema imunitário inato da pele, ele tem uma certa imunodeficiência, ele não consegue combater bem as infecções e isso favorece a proliferação de bactérias e vírus na pele, né? E essas bactérias e vírus, por assim dizer, elas acabam induzindo mais ainda um processo inflamatório. E também a questão da alergia alimentar acaba sendo uma realidade também. Lembrando que a pele do paciente com dermatite atópica é uma pele aberta, é uma pele cheia de buracos, porque elas não têm adequadamente as chamadas proteínas de junção, chamadas claudinas e filagrinas. E isso cria buracos na pele do paciente com dermatite atópica, por isso que esse paciente ele está sempre se sensibilizando a tudo, sensibilizando a poeira, a ácaro, a mofo e tudo mais, tá? E pode sensibilizar também a alimentos. Um paciente com dermatite atópica não deve manipular alimentos, não deve cozinhar, principalmente aquelas dermatites atópicas mais graves. Não a leve e a moderada controlada, mas a grave, o paciente não deve cozinhar, porque cada vez que ele entra em contato, seja com a proteína volátil, que provém da fervura dos alimentos, seja também através do contato, da manipulação do alimento, ele acaba se sensibilizando àqueles componentes químicos, aquelas proteínas do alimento e acaba então induzindo sensibilização àquela substância. É, Então, o que que acontece? Você me perguntou da farinha de trigo. A gente só vai saber realmente através a partir do momento que nós fizermos exames específicos e vermos se existe pelo menos uma sensibilização à farinha de trigo. Mas é importante entender que a sensibilização, ela não necessariamente ela existe um nexo causal entre a sensibilização e o agravamento da doença. Então, alguns testes eles precisam ser feitos, como teste de provocação, para ver se haveria uma piora do quadro clínico desse paciente, principalmente no que diz respeito a sintomas mais sistêmicos, né? Então, se houver, tudo bem. O exame Imunocap-Isaac, que é um dos exames mais completos hoje para identificação de sensibilização, não de alergia. Não entendam que o Imunocap-Isaac ele vai diagnosticar a alergia que você tem. Nem um prick teste, nem um teste de punctura, nem aquele testezinho que você faz na pele também, ele faz o diagnóstico de alergia, ele faz o diagnóstico de sensibilização. Então, esse exame, ele poderia dar uma ideia de quais seriam os elementos que o paciente estaria desenvolvendo sensibilização, elementos em geral, como aerolérgenos, como alimentos e vários tipos de elementos, e a partir dali o médico, através de um bom senso e através da realização de mais alguns testes, ele poderia então fazer a exclusão de determinados alimentos e acompanhar essa evolução clínica com o paciente, tá bom? Não é tão simples, né? A medicina não é tão simples. Por isso que ainda não dá para substituir pela IA. A gente precisa ter esse computador quântico chamado cérebro para tentar encontrar sempre o bom senso. A Helenilda pergunta o seguinte: obrigado, doutor, pelo vídeo, foi muitíssimo bom, tirei minhas dúvidas. Eu estou com 14 dias, fiz cirurgia de cisto ou pólipos no seio maxilar, causado por sinusite crônica. Estou recuperando bem, mas sinto muita dor de cabeça. Na área da cirurgia, ainda pouco inchada, esses sintomas é normal? Você sofreu um procedimento cirúrgico, né? Tá aí damaciado, tá inchado, mas certamente, se essa dor persistir, você precisa conversar com o seu médico, otorrino, ele precisa pedir uma nova tomografia para ver como é que está a situação lá dentro, né? Porque intercorrências podem acontecer, né? Então, se a dor continuar, procure logo o seu médico otorrino para que ele possa complementar com uma tomografia. Uma pergunta boa essa aqui. O que seria a bronquite eosinofílica não asmática? Então, a bronquite eosinofílica não asmática, e na verdade, eu acho que você está fazendo meio confusão, né? Porque nós temos a asma brônquica alérgica eosinofílica, nós temos a asma brônquica alérgica não eosinofílica. Bem, na verdade, eu vou tentar fazer uma nova recapitulação aqui, né? A gente tem a asma
brônquica alérgica, a asma brônquica alérgica eosinofílica, a asma brônquica não alérgica e a asma brônquica não alérgica eosinofílica.